Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. O meu entrevistado de hoje está falando diretamente de Santa Catarina e ele, nos últimos tempos, ele tem, acho que, perambulado entre Santa Catarina e São Francisco, lá na Califórnia. Ele é um software engineer, um engenheiro de software, trabalhando hoje na JobScore, uma companhia que eu vou deixar ele explicar para a gente o que ele faz, mas diretamente de Joinville, Júlio Monteiro. Tudo bem, Júlio? E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certinho. Tranquilo. Eu e o Júlio, nós nos conhecemos na época que a gente ainda participava da comunidade Ubuntu Brasil, só que já faz muito tempo, tem vários anos que eu e o Júlio, assim, a gente não perdeu o contato, realmente eu fiquei sem saber o que ele estava fazendo, até que eu fui descobrir que ele estava aqui trabalhando aqui nos Estados Unidos, uma companhia americana, né? Então, Júlio, vamos lá, antes de eu apresentar assim, exatamente o que você está fazendo na JobScore e tal, a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, eu achei muito interessante como que você começou a mexer com programação. Então, hoje em dia, você é um engenheiro de software e eu achei interessante como foi que você começou no mundo de informática e de computação. Então, conta pra gente aí, como é que foi a história? Pra mim foi um negócio meio aleatório, assim. Eu acho que eu devia ter uns 11, 12 ou 13 anos, alguma coisa assim, e eu quebrei a perna e eu fiquei um tempo, eu não lembro agora se alguns dias ou algumas semanas em casa, mas eu tava de molho, sem fazer nada, vendo TV, e a minha mãe, pro meu cérebro não derreter vendo TV, ela começou comprou algumas revistas, pegou livro e para mim ler e fazer alguma coisa, já que eu não usava computador. A gente até acho que tinha um computador em casa, mas eu não costumava usar. E uma das revistas que ela comprou era uma revistinha que ensinava um cursinho bem básico de HTML, e eu aprendi e gostei de poder criar alguma coisa, criar uma página. Eu meio que me viciei, assim. Eu achei sensacional eu poder gerar alguma coisa de maneira tão fácil e mostrar para meus amigos e mostrar para outras pessoas. Olha, parece assim que parece até brincadeira, mas eu acho que muitas pessoas também começaram mais ou menos por aí, com HTML, aquele fato de você poder fazer uma coisa e ver o resultado de imediato, né? Porque não tem compilação, não tem nada complicado, né? Você cria alguma coisa e aparece no web browser, né? Então, você só precisa de um editor de texto e um web browser, que a maioria das pessoas tem. Eu concordo. E alguma coisa bem, justamente, muito fácil, não é na programação, né, em si, mas o negócio te dá um senso que, eu posso pegar isso tudo que eu navego, que eu entro no site no antigo, na época, no KD e em outros sites antigos, eu posso criar também e fazer um negócio igualzinho, sabe, com um esforço muito pequeno. Pode crer. Então, agora me diz uma coisa, como é que você quebrou a sua perna, que eu fiquei curioso. Com 11, 12 anos, o que aconteceu? O que você estava fazendo? Eu acho que eu acho que eu despenquei de uma escada. Acho que eu tropecei na escada e caí e acabou sendo um fato meio infeliz, assim, mas olhando o resultado hoje foi muito bom, né? Então, despencando da escada foi o que mudou a direção da sua vida, porque aí você foi introduzido ao mundo de HTML e computadores e tal. Eu acredito que sim. Eu sinceramente eu não consigo imaginar o que eu faria hoje em dia se eu não fosse mexer com alguma coisa no mínimo relacionada com o computador, assim. Bom, então, olha, eu sei, quer dizer, então eu tenho o privilégio de saber, eu estou agora aprendendo um pouco do seu passado e eu sei onde que você está hoje. Então, eu posso assumir então que durante então a sua carreira, né, dos 12 anos, dos 11, 12 anos para cá, você sempre foi ligado na área de programação para web, ou você
em algum momento entrou em outras áreas e finalmente voltou para o mundo web? O que aconteceu foi que um ano depois que eu aprendi HTML, eu ficava fazendo o site, colocando em hosts gratuitos que tinha bem popular muito populares na época. E eu resolvi. Apareceu aqui na cidade, eu sou de Joinville, né? Eu tô aqui agora, eu nasci aqui. E aqui tem uma unidade do Senac. E o Senac ele tinha aberto um curso há pouco tempo na época, que era o curso de manutenção de hardware, de computador, para aprender a abrir, mexer. E eu achei bacana. Pra mim, eu não fazia ideia que se tinha alguma coisa a ver com HTML ou não. E eu fui fazer o curso de manutenção em hardware técnico. Era um curso bem rapidinho, acho que de 4 meses, 5 meses. E nesse curso eu aprendi a abrir um computador e arrumar as coisas e tudo. E meio que no curso eles mencionaram, né, um tal de Linux, que eu não fazia ideia do que era, e eu comecei a fuçar mais então foi fazendo uma relação hoje em dia, foi por causa de quebrar a perna, aprender HTML, ir para hardware e começar a mexer em Linux. Então eu comecei a mexer com hardware. E com um tempinho depois de fazer o curso, eu tinha muito tempo livre à tarde e eu queria fazer alguma coisa, e do lado do onde meu pai trabalhava, abriu uma lojinha de informática, estava abrindo uma loja de informática, daí eu fui lá, eu acho que eu tinha uns 14 anos na época, eu fui lá e perguntar se eu não podia. Eu fiz uma proposta para eles bem estranha. Eu perguntar se eu não podia trabalhar lá 3 dias por semana, só à tarde, para ajudar eles, porque eu queria poder usar o que eu tinha aprendido e eu tinha o tempo à tarde, e eu queria ganhar um dinheirinho para poder melhorar o meu computador. E eu comecei eles aceitaram, eles acharam legal. Eu comecei a ficar lá uns 3 dias por semana. Durante a tarde eu ficava lá arrumando o computador e arrumando hardware e fazendo instalação e arrumando a instalação do Windows. E ao mesmo tempo eu estava começando a mexer com Linux. E junto com isso, sempre também fuçando e mexendo alguma coisa, programação web. Eu até hoje, eu digo que eu acho programação para mobile e desktop, eu acho muito, muito difícil. Eu não consigo, porque a minha primeira linguagem de programação foi o PHP, e eu aprendi a usar sempre usar uma programação server-side e uma programação client-side, e sempre usar assim HTML, JavaScript e alguma linguagem por trás. Né? E então para mim é o que você falou no começo. Eu sou um web developer e eu não consigo programar em desktop e web eu não consigo. Você sabe que eu tive um problema justamente oposto. Eu sempre fui um programador assim, que eu fazia mais coisa para client side, né? Então, coisa gráficas, totalmente desconectado de web, assim. Geralmente era conectado a um banco de dados, uma coisa bem, não vou dizer primária, mas é comparado com o que hoje você vê, né? Que é todas essas coisas distribuídas por aí. Então, para mim a dificuldade foi a oposta. Era justamente pegar todos os anos que eu já tinha de experiência criando cliente e mudar isso para essas coisas mais dinâmicas que existem hoje, e tudo diretamente com web. Bem, então quer dizer, de HTML, hardware e tal, você foi chegar no mundo de Ruby. Como é que foi que qual foi o caminho que você seguiu para chegar no Ruby? Por que não Python? Por que não outro tipo de linguagem? Eu fiz o curso, depois de fazer, eu fiz esse curso de técnico em hardware, e no colégio onde eu estudava, é uma escola técnica, e depois de fazer os três anos do ensino médio, você optava por fazer, no terceiro ano, você optava por fazer um curso técnico, e eu optei por fazer curso técnico em informática, já que para mim estava mais fácil. Eu já sabia HTML e hardware, o que já eliminava uma parte do curso. Então eu comecei a fazer isso, e sem querer, com esse contato que eu tive durante essa escola técnica, tinha um professor lá, que é o professor Marco André, e ele era um cara que é um advocate do Python. Então eu comecei
aprender Python antes. Eu comecei a aprender Python. Eu programava em PHP e eu comecei a aprender Python e por causa dele e junto com isso eu também descobri o Goosely, que era o antigo grupo de usuários Linux de Joinville, que basicamente eram, acho que umas 12 pessoas que se encontravam uma vez a cada 2 meses, coisa assim, para fazer install party. Uhum. E eu fui introduzido esse outro pessoal que gostava de computador, de programação, de sistema operacional. Então eu comecei a mexer com Python e quando chegou no final do curso, eu tinha que escolher alguma coisa para fazer para se formar, tem que fazer um trabalho experimental, né? Tinha que ser um negócio prático, tem que ser um projeto prático. Uhum. E eu queria pegar alguma coisa que fosse bem nova, porque para poder aprender. E esse professor meu, ele falou, olha, tem um tal de Django, que tem pouco tempo de vida, tem um tal de Turbo Gears, também que tem pouco tempo de vida, os dois são em Python. Uhum. E tem esse negócio aqui, que eu assisti uma palestra dele no Fizzle, que é um tal de Ruby on Rails, que um cara chamado David palestrou no Fizzle sobre isso, acho que foi no Fizzle de 2004, e eu achei bacana, eu achei legal, eu comecei a olhar, eu primeiro conheci, acho que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos do pessoal que acaba esbarrando com a linguagem Ruby é que conhece o Rails e depois conhece o Ruby, então com o Rails eu acabei vendo a linguagem Ruby e eu achei muito bacana, por ser parecido com o Python, que eu estava acostumado, na época eu estava acostumado a programar, Uhum. e eu achei legal e fui atrás e comecei a ler artigos. Foi bem difícil porque não tinha bem pouca documentação não tinha, basicamente tinha pouquíssima documentação em português, Certo. artigo, tutorial e tinha, né, não tanta coisa em inglês também na época, em 2004. Porque era uma coisa bem nova, né? Exatamente, se não me engano o Rails estava na versão 0.9 alguma coisa. E eu comecei a usar nessa época. Foi totalmente meio que também ao acaso. Eu peguei o Rails para fazer um projeto final e eu gostei muito, muito, muito do Rails. Eu estava acostumado a programar em PHP 4 sem usar orientação objeto, porque para mim era meio difícil usar orientação objeto. Uhum. E com o Rails eu aprendi a usar orientação objeto. Enfim, eu meio que me apaixonei assim pela linguagem e pelo framework, pela facilidade que do meu background que eu tinha que pegar as coisas e fazer todos os scripts e fazer tudo do zero para esse ambiente onde eu rodava alguns comandos e ele, assim por dizer, o Rails ele me encaminhava para o lugar certo. Então quer dizer, o Rails que eu comecei a usar também há pouco tempo e também sou assim bem interessado na linguagem, tanto Ruby como o Rails Framework, é esse fato de que ele te ajuda. Eu gostei da forma que você falou, que é que ele te encaminha, né? Ele sempre vai te levando para o caminho certo. Ele, de certa forma, ele cria todos os meios e caminhos para te guiar para como você deve escrever o seu código, como que você deve organizar a hierarquia de todos os arquivos e tal, né? Então, eu acho isso muito interessante a parte do Rails. E fora que geralmente quando você vê aqueles artigos que falam assim, cria um programa que faz X em Rails em 15 minutos, e às vezes você acha assim, 15 minutos não. Provavelmente o cara até pode criar, mas se eu for acompanhar o negócio, eu não vou entender patavina, né? E eu sinto assim que parece que o Rails realmente você consegue fazer algo em 15 minutos, não é exagero, não. Ele cria tudo para você, né? Sim, sim. Eu costumo, de vez em quando eu dou uma palestra ou um curso e hoje em dia eu deixo bem claro, né, que o Rails, ele não é melhor que nenhum framework, ou nenhum, assim por dizer, concorrente, né, assim por dizer, como o Django ou o Symfony do PHP ou outros. O que o Rails fez, que chamou muita atenção na época, é que ele foi meio bom no marketing, falando que você consegue fazer um blog em 15 minutos, e de fato você conseguia, ele te dava, você não vai fazer um blog, você não vai fazer alguma coisa em 15 minutos, vai sair usando e vai colocar em produção para uma empresa, Uhum. mas em 15 minutos você
aquela ideia que tu tinha na tua cabeça, você vai conseguir fazer um protótipo, alguma coisa, para depois você ir melhorando e construindo e encaminhando, né? É uma das coisas que também me atrai muito. Bem, então, quer dizer, aí você começou a mexer com Rails, então foi por causa de escola, né? Um projeto. Mas e aí? Aí você então se graduou, você se formou. E como é que foi que então, depois que você começou a mexer com Rails e você se formou, como é que você foi parar onde você está trabalhando agora, na JobScore? Eu, com um projeto, acabei aprendendo Rails, mas enquanto isso eu comecei a trabalhar como estagiário em alguns lugares aqui em Joinville, mas sempre com PHP. E enquanto que eu estava trabalhando em uma empresa com PHP, veio uma ideia interessante na minha cabeça, que era de eu dar um curso de Ruby com o propósito de eu aprender Ruby, porque não, eu acho que quem mais aprende, no final das contas, com um curso, acaba sendo também o professor. Uhum. E eu penso o seguinte, olha, eu não tenho, ninguém me paga para trabalhar com Ruby, com Rails, faço meus projetinhos e brinco e aprendo mais, mas eu não tenho nenhuma, assim, por dizer, obrigação. Então eu vou tentar criar alguma obrigação e tentar ganhar dinheiro com isso e principalmente, né, e aprender mais. Aí eu fui justamente também no Senac, e eu cheguei lá e perguntei, olha, eu tenho uma linguagem, um framework bem novo de desenvolvimento web, é bem bacana, é bem legal. Se eu montar todo um plano do curso e da aula, vocês tentam achar uma turma, e se fechar uma turma eu posso dar aula, eu posso trabalhar para vocês. Eles falaram, não, a gente adorou a ideia, eles também, quem trabalhava ali na época o coordenador responsável, né, por essa parte de informática. Ele era um cara que gostava de tecnologias novas, assim. E ele falou, pô, é bacana, aí a gente montou o plano do curso, abriu, eu comecei feito louco, aprender, fuçar o código do Rails, já que não tinha muita documentação, e aprender o que eu conseguia mais, e treinar em casa, e treinar para ministrar o curso, e deu certo, a gente conseguiu fechar uma turma, embora bem pequena, a gente conseguiu fechar uma turma de, eu acho que umas 6 ou 7 pessoas, Uhum. o que para Joinville, que é uma cidade de 500 mil habitantes, e para uma tecnologia nova é algo, e para um curso presencial, que é num sábado à tarde, foi um feito interessante. E deu certo, a gente conseguiu fechar uma turma e eu comecei a dar a ministrar o curso de Ruby on Rails. E no que eu estava fazendo isso, eu acabei, uma empresa do interior do Mato Grosso, ela trabalhava com Ruby, eles chegaram e me encontraram porque em algum lugar que eu disse que eu estava dando curso, acho que na lista de discussão do Rails BR, mas eles chegaram e falaram, olha, a gente está procurando alguém para ministrar um curso online e para trabalhar para a gente também. Você quer? Uhum. E aí eu aceitei, eu saí do lugar que eu tava trabalhando como PHP e comecei a trabalhar remoto daqui de Joinville, comecei a trabalhar remoto para essa empresa e enquanto isso, né, eles tinham cursos online, eles que foram, a empresa é genial, ela foi a primeira empresa a dar curso online de Rails no Brasil, Hum. e enfim, comecei a trabalhar com eles. Aí foi aí que, a partir daí, eu só tenho trabalhado com Ruby. Bacana, mas e como é que você foi parar na JobScore então? Então, depois disso, eu fui para algumas outras empresas e eu estava trabalhando para uma empresa. Depois de sair dessa Genial, eu comecei eu trabalhei para algumas empresas aqui de Joinville, montando equipe de Ruby on Rails, para algumas empresas que gostavam, viam esse pessoal falando de Ruby on Rails e falando que é produtivo, que é bacana e tudo. E no que eu estava numa empresa, um amigo meu de São Paulo, ele fez um trabalho freelance para a JobScore, Uhum. e só que ele precisava, ele ia entrar para uma empresa em São Paulo, ele não podia mais
ele não tinha mais tempo disponível para essa empresa, para a JobScore. Então ele passou o contato para mim e falou: olha, tem aquele cara lá, o Júlio, lá em Santa Catarina, ele pode querer trabalhar para vocês. E eu comecei trabalhando com eles como um freelance, e depois de um mês eles falaram para mim: olha, você não quer só trabalhar para gente? E eu tô na JobScore desde então. Bem, então tá legal. Agora fala pra gente, o que é que a JobScore faz? É meio. Eu sofro um pouquinho para falar isso em português, porque. Tem a mesma dificuldade. Sim, a JobScore, o termo correto, né, em inglês seria Applicant Tracking and Resume Database, o que seria, eu acho que seria alguma coisa como um sistema gestor de candidatos para vagas de emprego Tá e legal. e um banco de dados de currículos, né? Então, a JobScore, ela é uma startup, bootstrap, que ela criou se não me engano, eles começaram em 2006, também com uma versão bem inicial do Rails. Eles usam Rails há muito tempo já, e eles montaram uma aplicação basicamente para você ter uma empresa, você não quer mais ficar recebendo um monte de currículos por e-mail e tendo que criar um e-mail específico para careers, talentos, @empresa. Você não quer ter que fazer esse trabalho manual. Então você entra na JobScore, cria uma conta gratuita, cadastra, né, a sua empresa, cadastra as vagas que você tem aberto, e as pessoas vão através da JobScore, não através de e-mail, mas através da JobScore, vão submeter como vão se candidatar à vaga. Então, a partir daí, todo o controle do currículo do candidato, questão desde o momento onde o candidato entra em contato com a empresa até o momento que o candidato é efetivamente contratado ou não, a JobScore ajuda a gerir essa parte. Isso aí é uma parte, né? A JobScore tem algumas coisas como... A JobScore, ela é bem focada no mercado nos Estados Unidos, porque a gente tem muitas startups são nossos clientes, muitas de São Francisco, da São Francisco Bay Area, e tem algumas coisas como você publica na JobScore, a vaga, seleciona, dentro da JobScore você escolhe todos os job boards que você quer anunciar a vaga, e isso daí, a JobScore, você não precisa em cada job board fazer propaganda. Então, quer dizer, ela facilita. Se eu sou uma companhia e eu estou interessado em contratar alguém, eu entro na JobScore, eu coloco lá o resumo do que é o que é que eu estou querendo oferecer, né? Eu trabalho a posição X, essa aqui, eu quero esses requerimentos, é isso que eu quero, o tipo de pessoa que eu estou procurando. E aí a JobScore, então, ela mesma publica esse negócio para você, sei lá, em outras avenidas de notícias desse tipo de coisa, né? Ou seja, você que trabalha aqui, você não precisa procurar, de repente você nem sabe aonde que você vai colocar essa informação. JobScore, então, ela publica a notícia do trabalho e ela mesmo faz toda a gestão, como você falou, dos candidatos que enviam o currículo deles para poder aplicar para essa posição, né? E te permite você ficar meio que de longe. Então você, na verdade, você está outsourcing essa parte o departamento de Human Resources, né? Você não precisa nem de ter isso dentro da sua própria companhia. A JobScore faz todo o trabalho. Exatamente isso, exatamente isso. Bacana. E o que você faz assim no seu dia a dia por ser engenheiro de software lá dentro? Qual é o tipo de coisa que você tem que fazer lá? Quais são os seus obstáculos? Quais são as conquistas que você já teve lá dentro? Então, a JobScore, ela é uma startup bem pequena, bem pequena. A gente até ano passado, nós éramos 4 pessoas, eu aqui no Brasil e 3 em São Francisco. Uhum. A gente agora tem mais gente aqui, até o principal motivo pelo qual eu voltei. A gente tem mais gente aqui em Joinville, mas a gente trabalha com Rails, Postgres, Redis, e o que eu faço, entre outras coisas, e o que eu faço é
um pouquinho de tudo. Por ser uma startup e já por estar há bastante tempo, eu cuido de server, de programação, um pouco de QA, do CI, o que precisar eu. Pô, muito massa. Então, quer dizer, então, a partir desse trabalho pela JobScore, você esteve por aqui, você esteve na Califórnia. Sim, eu estive aí algumas vezes já e eu nunca tinha saído do Brasil. Eu saí por causa da JobScore para conhecer, né, para fazer algumas coisas que eram muito mais fáceis a fazer presenciais. Você reunião e algumas coisas como fazer upgrade da versão do Rails, por ser alguma coisa mais a gente, já que a gente usa Rails há muito tempo, a gente tem, e a JavaScript é muito grande, a gente tem bastante código, então sempre que a gente precisa mudar de versão do Rails, é um trabalho, por ter bastante coisa de legado, a gente tem que tomar muito cuidado para tudo continuar certinho, então esse é um dos motivos que eu vou para aí. E quando eu estive aí, eu conheci São Francisco e eu fiquei realmente impressionado, para dizer o mínimo, com a cidade e o ambiente. Eu tive o prazer de conhecer algumas empresas, eu tive o prazer de conhecer a Heroku, já que é uma empresa que tem alguns Railers lá dentro. Mas é muito legal. É uma cidade e é uma região muito bacana. Pois é, eu não fui a São Francisco, eu estive bem perto de lá, mas é toda a área, eu acredito assim que toda a área oeste, ou seja, Califórnia, Portland, aquela área ali, é um lugar muito interessante de se viver se você gosta de computação, de informática, de tecnologia. Eu concordo. Então, poxa, eu achei muito legal que você falou que você conheceu o pessoal do Heroku, então, que eu gosto muito do que eles oferecem, do serviço que eles oferecem. E no último episódio eu estava conversando até mesmo com o Henrique, né, que ele está usando isso nas classes que ele está dando. E eu curto muito. E tem algum brasileiro na Heroku? Tem o Pedro Belo, que ele está há um bom tempo na Heroku. Ele está, eu acho que há 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim. Ele está, eu acho que, eu não digo desde o começo, mas ele está desde quase o começo da Heroku. Ele é de São Paulo, ele se mudou e foi para São Francisco trabalhar com a Heroku. E, assim, e tem também o Fábio Kuhn, da Kaelon, que era da Kaelon. E ele também ele foi recentemente, eu acho que em dezembro, para Heroku. Então temos atualmente dois, eu acho que dois, pelo menos eu conheci os dois, eu já conhecia o Fábio, eu conhecia remotamente, eu conhecia o Pedro, e fui lá para conhecer pessoalmente o Pedro, que é um cara muito, muito legal, muito bacana, e dar um oi pro Fábio e conhecer a sede da Heroku. Então, fala para mim agora, como é que foi a experiência? Porque a minha curiosidade é o seguinte aqui, quando eu tenho 21 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu lembro mais ou menos assim, qual era a minha ideia, o que era morar nos Estados Unidos, o que era ir, não, nem mesmo morar, mas eu tinha mais ou menos uma ideia do que era ir nos Estados Unidos, passear pelos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, depois que passou todo aquele encanto, né, que tudo era novo, claro, vindo do interior do Espírito Santo para cá, então, aí eu moro aqui, mas eu vejo que existe assim, quando você mora no Brasil, você pensa que a vida aqui é uma coisa, mas quando você vem para cá, aí você aprende que não é exatamente a forma que você imaginava. Sim. Como é que foi a sua experiência aqui? Ainda mais nessa área, assim, especialmente nessa área, assim, que tipo de coisa que você viu que você nunca imaginava que era, ou alguma surpresa, ou era tudo já o que você imaginava? Não, para mim foi várias surpresas, assim, eu não tinha muita noção, né, de como seria os Estados Unidos. Você tem aquela ilusão do que você vê com o contato que você tem com a cultura deles, né, através de filmes, séries, livros, coisas do gênero, e quando eu fui para aí eu cheguei à conclusão, assim, que a minha impressão de São Francisco, e eu não e como eu só fui para São Francisco e para a área, para cidades ao redor, eu não sei se é igual fora, mas eu tive a impressão que em São Francisco você tem a qualidade de vida é muito boa, você tem
para quem, né, é da área, você tem muita opção de participar de. Eu sou um cara que eu gosto muito de grupos de usuário, de palestra, de curso, coisas assim, evento, conferência. Eu gosto muito de, né, e de conversar com as pessoas que trabalham por trás de cada coisa que a gente usa. E, assim por dizer, quando fui para São Francisco, eu passei a entender melhor algumas coisas que acontecem no mundo de tecnologia, como ciclo de vida de startup, questão de junção de empresas. Para mim, o que foi mais legal foi a questão de encontros de o grupo de usuários Ruby, grupo de usuários Rails, meetups, o GitHub Drink Up, que é muito legal. E essa, assim por dizer, união de desenvolvedores. Onde eu moro, Joinville é uma cidade mais industrial, ela existe por causa de grandes indústrias, então a cidade sempre teve uma tradição de você acorda cedo, você vai trabalhar, você para o almoço e você trabalha à tarde, e depois à noite você volta para casa e fica só com sua família. E lá, né, a mentalidade é justamente não, você vai aproveitar a vida, você tem várias empresas, você não se sente, você tem muita opção de emprego, né? Então as empresas te tratam muito melhor quando você tem mais opções de emprego. Mais uma vez, na cidade que eu moro, você não tem tantas opções de emprego, então as empresas são mais, um pouquinho, assim por dizer, cruéis com os funcionários. E lá, já que tem muita oferta de emprego para quem é da nossa área, então as empresas se tratam muito bem, é um ambiente, enfim, é um ambiente muito legal. Bacana. Eu sempre tive mais ou menos essa ideia. A maioria das pessoas que eu conheço que são da área é mais ou menos isso aí. É bem raro. Tô tentando até descobrir como é que eu falo isso em português, mas é fast-paced, né? Ou seja, é bem rápido, muitas coisas acontecendo, igual você falou, tem muitos eventos, a vida social aí deve ser assim, lá, né, na Califórnia, é bem alta, tanto na Califórnia como em Portland, Oregon, ali, né, Oregon. E opção de trabalho é o que não falta. Então, você só confirmou mais ou menos o que eu tinha, a ideia que eu tinha, que eu acho que é talvez até melhor do que seria pro lado de cá, onde eu moro, né? Ou seja, para cima, para Nova York. Eu ainda acho que parece que pro lado da Califórnia as opções de trabalho e o ritmo de vida parece ser muito melhor, na minha opinião, parece pelo menos. Uhum. Pô, cara, então, olha, é muito interessante o que você está fazendo aí. Eu achei muito legal o rumo que a sua vida teve desde que você quebrou a sua perna quando era garoto. Uhum. Mas para mim tudo isso foi novidade, até porque, né, a gente só teve o nosso relacionamento foi só durante aquele período do Ubuntu Brasil. Então eu achei muito interessante o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, para vocês que estão escutando o podcast, eu vou colocar toda a informação. O Júlio ele tem alguns projetos no GitHub que eu vou colocar para vocês dar uma olhada depois. E ele também deu muita palestra e o material que ele tem está todo disponível. E um deles é justamente que eu ia perguntar para ele, mas eu achei ele até já respondeu, mas por que usar Ruby on Rails? E tem uma apresentação, a última apresentação que ele deu foi justamente sobre isso. Então não vou nem falar nada, vocês vão lá e dar uma olhadinha para vocês descobrirem. E também eu vi que você trabalha com MongoDB, né, o banco de dados Mongo, então Sim. vou botar para o pessoal depois olhar todas as suas apresentações. Júlio, então chegamos na parte do podcast que é a parte que eu curto bastante, que é o Top 5. Quero curiosidade de saber o que é que você escuta em termos de música, o que você assiste em termos de filme, televisão, o que você lê em termos de livro, websites e coisas assim. Então, vamos começar por música. Que tipo de música que você curte, que você escuta quando você está programando? Então, o termo técnico correto
estilo de música que eu ouço é nu jazz, mas eu gosto de música do Daft Punk, Kraftwerk, Röyksopp. Eu gosto de são alguns duetos ou pequenas, uma, duas, três pessoas, geralmente são fazendo uma música bem mais eletrônica, assim, mas com uma pegada de jazz. Certo. Eu também gosto de alguns que não são muito conhecidos, mas eu achei totalmente sem querer a música deles e eu gostei bastante, como o Fortet, Justice e Penguin Café Orchestra. Esse aí eu não conheço, não. E eu descobri algum tempo atrás umas músicas eletrônicas de tango bem legais. Tango eletrônica, esse aí eu tenho que dar uma olhada. Exatamente, é o Gotham Project e o Tangueto. Eu não gosto de tango, mas tango eletrônico eu achei bacana. Maneiro. E esse é o tipo de música assim que você escuta quando você está programando? Sim. É o tipo de música que eu escuto. Eu costumo escutar bastante podcast, então ou estou escutando algum podcast ou eu estou escutando, mas geralmente é música e é esse tipo de música. Concordo com o Henrique Bastos, que eu ainda quero conhecer um programador que programa sem escutar música. Pior que é mesmo. Pô, você falou que você escuta podcast. Quer recomendar algum? Qual que você assim recomenda? Pode ser em inglês, não precisa ser em português. Todos que eu escuto são em português, que é o Grok Podcast. Conheço. Tem o famoso, no Brasil pelo menos, bem famoso, é o Nerdcast. E tem um que um amigo meu me passou algumas semanas atrás, que é Escriba Café, o nome do podcast, que é um podcast sobre história, eventos históricos, mas a interpretação o podcast é muito bacana. Ele é de formato bem diferente, ele não é de entrevista, ele é de conto, mas fala o período desde 1500 no Brasil até o período atual, fala sobre o Império de Roma. Parece bem estranho, mas depois que começar a escutar, você acho que vai passar a gostar. É tipo uma novela, assim por dizer. Pô, bacana, eu gostei da ideia. Eu gosto muito de história, então, principalmente eu sinto assim que eu tenho que aprender mais a história do Brasil, porque eu tô muito tempo longe e o fato de quando eu aprendi história eu era muito garoto, eu ainda não curtia, né? Então, eu acho interessante a ideia de aprender um pouco mais sobre a história brasileira. Então, mas apesar que esse podcast ele é mais variado, não é só história brasileira, né? Então, vou dar uma olhadinha depois. Escriba Café. Isso aí, exatamente. Pô, legal. E em termos de livro, você leu alguma coisa que não seja técnico? Livro que eu li há não muito tempo atrás foi Drive, do Daniel Pinker, que é um livro que fala sobre motivação. É um livro bem bacana, que fala sobre motivação. Eu acabei descobrindo ele em uma palestra do GitHub, que eles falaram que o GitHub, eles já tinham um modelo de uma metodologia da empresa, da GitHub, e eles, sem querer, encontraram esse livro e é exatamente o que motiva eles, esse livro explica. E eu gosto do autor Malcolm Gladwell, com os livros Blink, Outliers, The Tipping Point. Mas, no geral, o que eu tenho consumido bastante tempo lendo é o Instapaper, no meu iPad, eu entro no Hacker News, no Quora, no Stack Overflow e começo a marcar como read later, então aí eu sento no sofá e vou ler com paciência os artigos. Eu também gosto muito do Hacker News. Eu não tenho usado o Instant Paper, porque eu uso uma outra coisa no meu iPad que chama-se Flipboard. Mas então, já que você curte o Hacker News, você já chegou a acompanhar uma revista que um cara, não lembro o nome dele agora, mas ele criou? É uma revista que é publicada todo mês no formato. Ele tem vários formatos, tem o formato PDF, tem o formato MOBI, né, para você ler no Kindle. Ele tem um formato até mesmo próprio para o iPad. Chama Hacker News Monthly. Eu não conheço, mas
me interessou bastante. Ele é bem bacana. Depois, então, eu vou até, de repente, vou colocar um link depois nas notas do podcast, porque uma coisa que foi interessante é que eu tenho assinatura, e tem mais de um ano que eu faço assinatura, é paga, né? Ele tem paga. Apesar que nada impede que você vá lá e possa ler as notícias. Todas elas estão disponíveis no Hacker News, no aquele Y Combinator. Mas ele cria uma revista toda bonitinha, encadernada, com grafos e coisas assim, sabe? Fica uma coisa bem profissional, de muita qualidade. Ele escolhe a dedo realmente os tipos de artigos que vão aparecer, que ele publica nessa revista. Então depois eu coloco até um link no site que eu achei muito bacana. E esse cara, ele, se eu não me engano, ele é da Malásia. Eu não lembro exatamente de que área que ele é, mas isso virou o trabalho dele. Ele montou uma companhia e hoje ele vive disso. A renda, né, o dia a dia dele é pago por causa da renda dessa revista que ele faz. E em termos de filme, você assiste filme ou televisão? Tem alguma coisa que você curte? Filme, eu sou muito ruim para filme. Geralmente eu assisto blockbuster e é difícil eu pegar. Eu não tenho nenhum filme que eu. O único filme assim, que eu consigo lembrar que eu gostei muito do filme é um filme, o Howl's Moving Castle, que é um filme que ele é no japonês, do Miyazaki. Eu só lembro o sobrenome, e ele foi lançado, acho que é a Disney até quem lança nos Estados Unidos, e acho que até no resto do mundo, mas é um filme que eu achei muito, muito legal, muito bacana. É um filme memorável, assim. Acho que eu não assisti não, vou ter que dar uma olhadinha. Esse diretor, o Miyazaki, ele tem alguns filmes muito, muito legais, que são... eu acabei descobrindo sem querer com alguém, e são os filmes dele não são muito conhecidos nos Estados Unidos, mas e em outras partes do mundo, mas são filmes excelentes. Bacana, gostei. Vou dar uma olhadinha depois, ver se eu consigo assistir. Eu gosto sempre de filme que é recomendado, assim, é muito bom. E série de TV, eu gosto de o padrão de quem programa, que eu acho que é Big Bang Theory e IT Crowd, e Walking Dead, e atualmente Game of Thrones. Do HBO, que passa no HBO. Exatamente. Que é muito, muito legal. É muito bom. Valeu. Pô, Júlio, foi muito bom, cara, conversar com você, finalmente ter essa oportunidade. E eu tenho certeza que o pessoal que está escutando agora também vai. Eu tenho certeza que eles vão curtir bastante esse episódio, porque, dentre muitas coisas, a sua história é bem interessante, a forma como que você começou aí, de um cara que, né, foi mexer com HTML, hoje está trabalhando para uma companhia de São Francisco, trabalhando com Ruby on Rails e dando palestras e tal. E eu acho isso muito interessante, eu tenho certeza que o pessoal também vai concordar com isso. E foi bom também saber, conhecer um pouco mais da pessoa, que eu tive um pouco de convivência no mundo Ubuntu Brasil, mas eu não sabia exatamente o que você fazia. Então, para mim, isso foi muito interessante. Eu gostei bastante de finalmente ter essa oportunidade de conversar contigo. E eu espero que a próxima vez que você estiver pro lado de casa dos Estados Unidos, tiver uma oportunidade de a gente se trombar aí. Ou então eu vou ter que ir até Santa Catarina pra gente se conhecer. Não, com certeza. A gente ainda vai tomar um café junto. Pode crer, valeu. Então, pessoal, para vocês que estão ficando aí, eu espero que vocês tenham curtido a nossa entrevista. E, por favor, deixe os seus comentários. Eu vou deixar a informação do Júlio para você acompanhar tudo que ele está fazendo. E qualquer dúvida também entrar em contato com ele. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Come on!